Temos que fazer o bem a todos igualmente? Não é uma boa pergunta? Né? Eu sei que... eu pulei ela mesmo de propósito. Deixar ela para mais para frente. Então, ó, nós estamos... essa pergunta é uma pergunta muito interessante. Temos que fazer o bem a todos igualmente? Você sabe, né? O ser humano, ele tem um senso de justiça. Né? Justiça, né? Justiça própria, mas ele tem um senso de justiça. Mas isso é ruim? Não. Isso aí é a misericórdia de Deus. Isso aí foi Deus que colocou no coração da gente. A gente tem que ter um senso de justiça. Mas o problema é quando esse senso de justiça ultrapassa a palavra de Deus. Nós confiamos mais no nosso senso de justiça do que na palavra de Deus. E quando estudamos direito a palavra de Deus e entendemos errado a palavra de Deus, aí é um problema. Porque, sabe, principalmente as pessoas que, né, são inexperientes na palavra de Deus, ou pessoas que não são cristãs, elas têm aquela ideia, né, de que tem que tratar todo mundo igual. Elas, na verdade, não tratam todo mundo igual, mas elas têm aquela ideia. Se alguém não tratar, falar que não pode tratar, que não é para tratar todo mundo igual, ela já dá chilique, pessoa do mundo, né? Pessoa que não é cristã, que não conhece a palavra, né? Você falar que tem que fazer diferença entre o João e o Paulo, eles já dão chilique. Eles fazem todo dia, mas se falar que tem que fazer diferença, né? Então, o que acontece? Mas não existe hipocrisia maior que essa. Não. Irmão, a Bíblia falou para você que você tem que amar o seu esposo. Falou ou não falou? Falou. A Bíblia falou para você que você tem que amar o seu filho. Falou ou não falou? Falou. Falou para você que você tem que amar o irmão da igreja. Falou. Falou que você tem que amar as crianças da igreja. Falou. Falou que tem que amar o inimigo também. Falou. Mas espera aí. Olha aqui para mim. Você vai tratar seu esposo, os irmãos da igreja, ou pessoa do mundo, do mesmo jeito que você trata seu esposo? Hã? Você vai tratar o seu filho do mesmo jeito que você trata todo mundo? Hã? Você vai confiar em todo mundo do mesmo jeito que você confia no pastor? É assim que funciona? Não. Isso aí é hipocrisia. Né? Na prática não funciona assim. Não funciona assim, né? Então, amar a todos, o que significa amar a todos? Amar a todos significa o seguinte: eu não desejo o mal para ninguém, entendeu? E se eu tiver uma oportunidade de ajudar a todos, eu ajudo todos. E eu desejo o bem para todos. E se eu não puder fazer o bem, a todos, eu pelo menos vou me esforçar para não fazer o mal. A todos. Isso é a vontade de Deus, e isso é o que o Senhor tem em mente. Agora, que você vai tratar todos igualmente, você vai confiar em todo mundo igualmente? Não. Irmão, você não se ofenda, entendeu? Mas todos que estão aqui na igreja, eu amo, eu arriscaria a minha vida, daria talvez minha vida por qualquer um, para aquele que veio primeiro. Mas espera aí, tem gente aqui que eu conheço desde 10 anos de idade, já faz 12 anos que caminha comigo. Entendeu? Tem gente que faz 13 anos que eu conheço aqui, que eu ando, e você está novo na igreja, entendeu? Eu não tenho como ter a mesma confiança que eu tenho em você do que eu tenho numa pessoa dessa. Você se ofende falar isso? Não tem como, irmão. Não. Aquela pessoa que você conhece mais tempo, você viu mais, você viu coisas, tal, papapá, você tem mais confiança. Isso não é pecaminoso. Entendeu? Então, amar a todos no sentido de você... Agora, por exemplo, vamos ler aqui o texto, então. Né? Temos que fazer o bem a todos? A resposta seria sim, a princípio sim. Né? Mas só que não totalmente... Né? O tratamento não é totalmente igual. Por exemplo, você tem... Né? Às vezes os irmãos, eu gosto dos irmãos assim, praticamente... Né? Como se fossem filhos, não? E aí, eu tenho a mesma vontade de ajudar os irmãos que eu gostaria de ajudar meus filhos. E aliás,
Meus filhos, aliás, eles não precisam mais de ajuda financeira, né? Então, eu até, às vezes, dou mais prioridade, não diria nem prioridade. Quando eu ajudo alguém financeiramente, geralmente não é os filhos, é os irmãos, porque o filho não precisa. Os filhos não precisam de ajuda financeira mais, né? Então, mas espera aí, mas se eu tivesse filhos pequenos, né? Espera aí, eu tenho que amar as crianças da igreja, mas os meus filhos, eu tenho um compromisso maior com ele, eu tenho um compromisso, entendeu? Acho que eu tenho um compromisso meio que de sei lá, dar uma faculdade para o meu filho, dar uma casa para ele, ajudar ele a comprar uma casa, fazer alguma coisa desse tipo, mas eu não tenho um compromisso de dar uma casa para cada irmão, cada criança da igreja. Prestou atenção? Então, uma coisa é amar, uma coisa é você desejar o bem a todos, mas vamos ler o texto aqui, 1 João 3, 16 a 18. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, devemos dar nossa vida pelos nossos irmãos. Primeiro aqui não está falando que é pelo mundo todo, é pelos irmãos. Primeiro, está dando uma prioridade aqui aos irmãos, prestou atenção? Né? Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão, de novo está dando prioridade ao irmão, padecer necessidade, fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra e nem de língua, mas de fato e de verdade. Então aqui está falando de um amor verdadeiro, um amor que realmente está disposto a amar, a botar a mão no bolso, a ajudar, entendeu? Está falando da prática do amor mesmo, né? Mas olha aqui o que diz, Mateus 26, de 9 a 11. Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhe: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre os tendes. Você já viu, a pessoa do mundo, eles têm uma mania de querer ajudar os pobres, acho que ajudando os pobres vão se tornar melhores, né? O que eu quero dizer aqui é o seguinte, nada contra se ajudar os pobres, mas isso não pode ser uma ênfase na nossa vida, ajudar os pobres, entendeu? Porque pobre sempre vai ter no mundo, você não vai conseguir resolver o problema do mundo, entendeu? E aqui, geralmente, aqueles que querem ajudar muitos pobres, a intenção deles, geralmente, é errada, entendeu? A intenção é errada, porque na maioria das vezes, eu queria repetir uma coisa para vocês, na maioria das vezes, eu não sei se é 99,9%, eu não sei se é 95%, mas na maioria das vezes, que a pessoa é pobre, é muito pobre, tem uma vida muito desgraçada. Eu não estou falando só de pobreza, estou falando de pobre em todos os sentidos, porque tem gente que ganha R$1.000 por mês e é próspero. Ele come bem, não falta nada, as criancinhas dele têm roupinha, tem tudo, entendeu? Isso é milagre de Deus, isso o nome é milagre de Deus. E quem está debaixo do milagre de Deus é próspero, né? E nós não somos contra o milagre, não. Eu falei de milagre, mas era no outro sentido, né? Então, o que acontece? Aqui, foi Judas, na verdade, que falou isso aqui, mas a pecadora arrependida foi lá, lavou os pés de Jesus com um perfume caríssimo, foi Judas que falou. Mas não era para dar aos pobres. No fundo, não quer dar aos pobres nada. Esse povo que fala muito de ajudar os pobres também não ajuda muito, não. Eles dão uma merreca, entendeu? A merreca, que não faz falta, entendeu? Ajuda pobre nada, fala de ajudar pobre, mas não ajuda. E pobre sempre vai ter. Mas eu falei, a maioria desses pobres, das pessoas pobres, que têm uma vida muito desgraçada, eles estão ali porque é maldição, juízo de Deus. É juízo de Deus, não estou dizendo que são todos. Mas tem gente que não está debaixo do juízo de Deus, que é pobre, mas tem a bênção de Deus, eles ganham 1.000, 1.500 e vive bem. E vive feliz, a esposa é uma benção, os filhinhos é uma benção, come arroz, feijão e ovo, mas não falta comidinha dentro de casa, a roupinha está tudo direitinho, entendeu? E isso é benção de Deus, sabe? Você ganhar 1.500 por mês e conseguir ter o arrozinho, feijãozinho, a saladinha de vez em quando dentro de casa e tal, e ter amor na família ali, vale muito mais do que milhões, certo? Então, o que acontece? Vou ler mais um texto aqui. Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres, mas Jesus, sabendo disso, disse-lhe: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Não tem pobre, não tem rico, ninguém está acima de Deus. A nossa prioridade tem que ser Deus.
Buscar a Deus em primeiro lugar. Nosso coração tem que estar voltado para Deus, para o Senhor. E lógico que se o seu coração está voltado para o Senhor, vai ter momentos que o Senhor vai te mover a ajudar algum pobre, lógico, entendeu? Mas não é assim, é o meu ministério ajudar pobre. Não, não existe esse ministério. Não existe esse ministério aí. Meu ministério é ajudar pobre. Meu ministério é servir o Senhor, é obedecer o Senhor, entendeu? É fazer a obra, né, dele. Então, olha aqui, ó. Olha Gálatas 6,10 para encerrar. Porque, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Mas todos quem? O texto explica. Mas a todos, mas principalmente aos da família da fé. Você viu que tem vezes que a Bíblia diz todos, mas não está querendo dizer todos? Entendeu? Tem vezes que você lê aqui na Bíblia escrito todos, mas não está querendo dizer todos? Aqui. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Se pararmos por aí, seriam todos. Mas como a gente continua a leitura, não são todos, porque aí diz, mas principalmente aos da família da fé. Significa o quê? Resumindo, se eu tiver 2 cestas básicas, tem um irmão precisando e tem uma pessoa que não é crente, eu dou uma para cada um. Né? Mas se tiver uma só, para quem que eu dou? Para o irmão. E a pessoa que não é irmão vai ficar sem? Vai, infelizmente, eu só tenho uma. Não dá para dividir no meio? Não. Se der para dividir no meio e os dois ficar de boa, mas eu não vou tirar o pão. O que Jesus falou para a mulher cananeia? Que foi pedir algo para ele. Ele falou, não, mas não é justo tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Entendeu? Então, sabe, se você tem um prato só de comida, você acha que dá para você? Você não vai morrer se ficar só com metade do prato, divide. Com o seu irmão e até com uma pessoa que não seja irmão. Tudo bem. Mas se isso, de repente, é peso demais para você, divide com o irmão. Né? Com o do mundo, você não sabe se ele está ali, se está sendo juízo de Deus sobre a vida dele. Como eu disse, não todos, lógico, mas muitas pessoas, muitas vezes, estão numa situação muito terrível. Eu tenho experiência disso, de vida, e a Bíblia também diz isso. Ele pode estar sob o juízo de Deus. É a mão de Deus que está sobre ele, você vai ajudar ele, irmão? É um buraco sem fundo. É um buraco sem fundo. Já tentei ajudar pessoas que vinham na igreja, é um buraco sem fundo. A mão de Deus está sobre ele, o juiz está sobre a pessoa. Dá tudo errado, não adiantava. Tudo que eu dava para a pessoa, sumia, evaporava, perdia. Não tinha jeito, irmão, não tinha jeito. Já tentei, não tinha jeito. E eu sou um cara meio perseverante. Não, eu dei, sumiu, eu dei outro. Eu fui de novo. Falei, chegou uma hora, falei, não dou conta. Era um buraco sem fundo, não tinha jeito. Sabe, você chega a uma conclusão que não tem jeito. Você quer ajudar, mas você não consegue. É impossível, porque o cara está debaixo de maldição. Pastor, existe isso. Tem mais coisa nesse mundo. Existe muito mais coisa que você possa imaginar, que você acha que não existe. Tem muita coisa para você aprender ainda, irmão. Tem muita coisa para nós aprendermos ainda. Amém? Amém? Então, né? A resposta é essa. Né? Temos fazer o bem a todos, sim, na medida do possível, mas não dá para tratar todos igualmente. Não tem jeito. Né? Tratar todos com amor, fazer o melhor que você pode, né? Mas não dá para tratar todos igualmente. Seu filho é uma coisa, né? E o outro que não é filho é outra coisa, né? Como eu disse, tem pessoas aqui que estão mais tempo na igreja. Eu amo a todos, eu gosto de todos, mas tem pessoas que estão mais tempo na igreja, que eu tenho para mim praticamente quase como filhos mesmo, né? Né? E isso é bom.